Se você tem acompanhado as aulas, já me conhece, mas vale lembrar. Eu sou Renata Helena, pedagoga, professora do primeiro ciclo do ensino fundamental. Mais uma vez, a nossa aula foi carinhosamente preparada para o 5º ano, componente curricular Língua Portuguesa, e o tema da nossa aula hoje é planejamento e produção de texto. Planejamento, por que planejar? Porque é importante pensar antes de realização de qualquer ação que seja. E como leitor, você já tem uma trajetória de construção do seu conhecimento. E conhecimento compartilhado é muito importante, tanto na vida pessoal quanto na vida escolar. E hoje você vai compartilhar os seus conhecimentos através da escrita. Então, por isso, a nossa aula é produção de texto. Temos aqui um desenho do Rian Eduardo Gomes da Silva, novamente o Rian contribuindo e nos auxiliando. Você já sabe também quais as dicas para o melhor aproveitamento desta aula. Então, esteja ligado, com muita atenção, faça os seus registros através de fotos ou anotações, consulte os sites sugeridos e esteja atento para a realização das tarefas solicitadas nesta videoaula. Vamos falar de planejamento e produção de texto e vamos fazer mais uma vez reflexão sobre alguns itens. A leitura deve preceder a escrita? Preceder é vir antes. Então, já sabemos, já citamos em uma outra aula que é muito importante ler e tão importante quanto ler é entender o que se lê. Então, para ser um bom escritor, é preciso também ser um bom leitor. Você já tem uma trajetória, a escola já te oferece oportunidades dessa prática, a vida diária. Se você é leitor, mais facilidade terá de ser escritor. Por que planejar a produção de textos? Porque chega de improviso, né? Já falamos que todas as ações são melhor realizadas se forem planejadas. Então, você precisa planejar essa atividade, pensar. No 5º ano, você já tem um conhecimento escolar para esta ação. Você já tem prática nessa tarefa. Se de fato queremos produzir textos bons, temos que planejar. Temos que fazer a elaboração, nós vamos comentar cada passo daqui a pouco, e a revisão e a escrita. Por que produzir texto? Nós já falamos nas 2 primeiras aulas que a linguagem é o nosso processo de interação e inserção social, seja ela verbal, oral ou escrita. E é com a linguagem que nós comunicamos todas aquelas ideias, necessidades e sentimentos que já foram citados. Então, para isso eu produzo textos. Além da minha necessidade social, eu tenho a necessidade da atividade escolar. Então, no caso, hoje, a nossa aula é uma demanda para essa escrita e a sua necessidade vem em função da solicitação da escola, né? E a proposta dessa videoaula é uma construção de texto no gênero narrativo. Vocês vão construir uma narrativa sobre o assunto Covid. Você já ouviu muito desse assunto nas aulas anteriores, nas mídias, nas demais emissoras de TV, nas suas conversas em família. Você já tem embasamento para escrever um texto bem legal, sem medo e com muitas possibilidades de acerto. Você já se informou nas nossas aulas, conheceu sobre o assunto, já está apto e poderá ter sucesso. Uma narrativa, você já sabe que a narrativa ela acontece, é um gênero textual. Narrar é contar, é relatar, é falar um acontecimento, um fato, né? E ela acontece dentro de algumas características. Ela precisa ter quem faz a ação, onde acontece a ação, quando e como. Além de todos esses passos da narrativa, ela precisa ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão.
Nós vamos ver cada passo, cada um desses, e é muito importante lembrar também do título. Qualquer escrita precede um título. A produção de texto é uma prática muito utilizada na atividade humana. Já falamos isso desde as primeiras aulas. Portanto, a escola deve incentivar a realização desta ação constantemente. Eu creio que a sua escola sempre te incentivou a produzir textos e à frente dessa e de outras atividades, você tem uma professora que te orienta, que sempre colaborou, tirou dúvidas e ofertou oportunidade para essa ação. Então, o que devemos considerar nesta produção de texto? Nós devemos considerar, então, o planejamento, que é pensar, lembrar, refletir como será feito, o que eu vou citar. Se você vai falar, por exemplo, sobre o Covid, que é a solicitação desta videoaula, você já tem argumentos de outras aulas anteriores. Então, você vai selecionar quais as informações que te ficaram, que você se lembra, para ver como vai registrá-las. Você vai elaborar esse texto, que é a escrita, é tecer essas ideias gradativamente, registrar. A elaboração é o registro, porque muitas vezes, tanto no planejamento quanto na elaboração, você se lembra, e a sua professora já deve ter te falado, que você pode organizar todas essas ideias, tanto de forma mental, como fazer pequenas anotações e registros, lembretes. Eu vou citar esse assunto, este fato. Então, no caso sobre o Covid, você vai comentar se esse é um fato, um acontecimento do mundo ou só do nosso país, ou só da nossa cidade. Você já conhece a realidade. Considerando que a narrativa tem tempo, passado, presente ou futuro, você precisa se lembrar que o Covid, a gente está vendo toda essa incidência no Brasil agora no ano de 2020, mas ele surgiu em 2019 na China. Então é preciso considerar esse tempo. E para isso eu preciso planejar, elaborar, pensar o que eu vou escrever. Depois da elaboração e da escrita do meu texto tecido, eu vou então fazer a revisão, que é reler esse texto. Nesta revisão, você vai empregar os seus conhecimentos linguísticos, né? Ver os acentos, acentuação, onde tem coesão, e você precisa entender o próprio texto. Por isso é tão importante ler para ver se não esqueceu nenhuma palavrinha. Você precisa entender o que você mesmo escreveu. E a edição textual. A sua edição será via grafia, a sua caligrafia no seu caderno. As práticas de produção devem ser trabalhadas de forma interrelacionadas às práticas sociais. Quais são as práticas sociais que uma criança ou um adolescente vive? São as práticas de família, de amigos, de escola. Então, essa prática ela é relacionada com o momento atual. Falar sobre um assunto atual. Quando você estiver escrevendo seu texto, você vai perceber o quanto a escola, essas videoaulas e a sua professora contribui com o seu crescimento enquanto estudante, enquanto cidadão se apropriando desse conhecimento para se relacionar socialmente, porque você vai perceber muitas habilidades que usa durante o processo da escrita. Muitas habilidades são usadas e nós vamos comentar um pouquinho sobre cada uma delas. A organização das ideias, que nós já falamos um pouquinho, eu preciso selecionar quais os fatos. Se eu vou falar do Covid no mundo, eu preciso começar a partir de dezembro, de novembro, das primeiras notícias, as primeiras informações. Então, a ordem cronológica desses acontecimentos, a expressão de sentimentos, desejos e necessidades, aquilo tudo que a gente já falou. O que causou nas pessoas,
Quais foram as necessidades das pessoas a partir do momento da pandemia? Que tipo de pessoa teve mais necessidade ou menos necessidade em determinado assunto? Você vai também fazer o seu exercício de memória. Tanto vai lembrar das informações das videoaulas anteriores, como sem perceber você vai buscar e empregar todas as informações de toda a sua trajetória escolar. Você vai empregar a letra certa para cada palavra, a acentuação certa para cada palavra, aquela toda estrutura de um texto que tem parágrafo, o espaço usado nesse parágrafo, a construção, o sentido da grafia. E você vai então empregar todo o aprendizado já adquirido. Tanto o aprendizado cognitivo, que é cultural, quanto o científico, aquele feito de provar, desprovar, que a gente ouve todos os dias. Testou isso, deu certo, não deu, mas teve uma reversão. Você vai também aplicar o seu conhecimento filosófico, que é reflexão, que propomos através de textos lidos na primeira, na segunda aula, o que era possível, o que não era. Você foi um pequeno filósofo, você já refletiu sobre esse assunto. Você também vai falar sobre usar a sua autonomia de escrita. O que é essa autonomia? O seu poder de escolha e decisão sobre as palavras que você vai usar. Já conhece verbetes diferentes, já estudou verbetes sobre esse assunto. Então, você agora tem autonomia de escolhê-lo, de escolher quais as informações você acha mais relevante, ou seja, mais importantes, relevantes, né, de serem ditas. E você vai usar agora da sua autoria para dar clareza e expressividade ao seu texto. Você já conhece toda a pontuação, você já sabe usar os conectivos, preposição, artigo, você sabe como construir uma frase com sentido e significado, então agora é a sua vez. Atenção, para que seu texto seja claro, lembre sempre, você precisa entender a finalidade. Qual a finalidade desse texto, além de ser uma proposta desta videoaula? É uma finalidade de informação, porque você vai fazer uma narrativa informando sobre o acontecimento Covid no mundo, na vida de toda uma população. E você vai perceber que existem em toda comunicação interlocutores. Vamos falar daqui a pouquinho. Nós vamos relembrar, né, que é quem emite a mensagem, no caso você, o escritor, e quem vai receber essa mensagem. Os recursos que você vai utilizar, precisa pensar, onde eu vou fazer esse texto? O seu recurso aqui é gráfico, é manuscrito, é digital? Qual é o seu recurso? É um jornal, é uma revista? O que tem informação que agora, neste momento, o seu recurso é o seu caderno. Ele pode ir para o jornal da escola, para o jornal municipal, mas neste momento é o seu caderno. E o suporte, né, que é o recurso da grafia no suporte, que é o seu caderno. Corrigindo o suporte, que é o caderno. Vamos rever esses interlocutores? Você pode escrever um texto sozinho, como é a proposta dessa atividade. E aí você é o autor. Mas se você estivesse escrevendo esse texto juntamente com outro colega, vocês seriam autores, com mais 2 outros colegas também autores. E quem vai ler o seu texto, quem vai receber a sua mensagem, seriam os públicos, né? O público-alvo, que pode ser um leitor, 2 leitores, ou mais 3, 4, no caso de coletivo. Tudo bem? Agora vamos rever um pouquinho para recordar as partes desse texto. Introdução é a apresentação do assunto. Nessa introdução, você apresenta brevemente, quase que sempre em um único parágrafo, o assunto que você está falando. Está lembrado desta parte? Então, você vai falar o seu personagem é o vírus,
O local é em toda a população mundial e o assunto é o Covid-19. Para a escrita da introdução, é necessário que você utilize pelo menos um parágrafo. Veja 2 modelos de introdução. Numa tarde fria, estando à beira do rio, numa cidade de Minas Gerais, avistei 2 garotas que caminhavam e cantarolavam. Outro, de repente, já era quase noite e João e seu cão corriam pelo campo se distraindo de um fato que todo mundo vivia. Era março de 2020. Todos nós vivemos esse fato nesse momento. O desenvolvimento. Nele, você vai registrar os conhecimentos já adquiridos na videoaula, na vivência, tudo já falado. Você vai relatar os fatos, as informações que você já tem, como se dá a disseminação, o contágio, a prevenção. Para a escrita do desenvolvimento, você poderá usar mais de um parágrafo, conforme a quantidade de informação. Na conclusão, neste tópico, você deverá colocar os seus sentimentos, a sua percepção, a sua opinião. Poderá sugerir formas de cuidado, de prevenção do que você já aprendeu. Utilize um parágrafo e nessa fase não se esqueça de pensar no título. Esse gênero textual narrativa, você vai organizar as suas ideias, pensar na paragrafação, numa boa grafia, reler tudo o que escreveu e fazer as correções necessárias, né, dentro da ortografia, ela que vai dar coesão ao seu texto. Coerência e coesão, vai dar sentido e significado. Esta nuvem de palavras mostra bem tudo isso, né? Um texto tecido dentro de um espaço, tempo, de uma causalidade, sem esquecer a busca, o pensamento e tudo mais que ele envolve. Agora é a sua vez de praticar. Você já sabe que em toda aula tem uma atividade. Então você vai ser o autor, vai construir o seu texto narrativo com o tema Covid, lembrando todos os passos citados. Vai levar esse texto para os seus colegas, para a sua professora, divulgar essas ideias e perceber que cada um tem uma forma de se expressar, que cada um divulga o seu aprendizado, o seu conhecimento de uma forma. Um texto é um pedacinho de cada um de nós. Então, vai lá, ponha o melhor de você e brilhe. Vamos retomar? Agora é o momento de revisar a nossa aula, todos os passos que seguimos. Nós começamos falando que vocês vão construir um texto narrativo e esse processo da narrativa situada no tempo, na causalidade do espaço, precisa seguir e acompanhar essas etapas. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, onde você apresenta o assunto, apresenta o espaço, os personagens, ela deve vir em um parágrafo curto. O desenvolvimento, que é todo o conhecimento que você adquiriu, pode ser usado em mais de um parágrafo nesta fase, né? A sua paragrafação, a sua grafia precisa estar correta, bem feita. É aqui que você vai citar os processos que você viu de prevenção, de disseminação, todas as informações adquiridas, todos os conhecimentos acumulados aí nessas videoaulas todas. Você também vai, aqui agora, nessa etapa, ter a conclusão. E nesta conclusão, é aí que você tem a autonomia de expressar as suas ideias, de usar a sua opinião, de empregar a sua opinião, de citar como você vê todo esse processo, o que é que está acontecendo. Tá bom? Você já tem argumento bastante para brilhar com esse texto que vai ficar maravilhoso. E a sua participação até aqui foi muito importante. Então eu gostaria de agradecer o seu compromisso e espero você na próxima aula.